conselho Glória a Jesus. e do nosso irmão Fabrício, que trabalha conosco. Nós temos ficado juntos desde a Vega, saindo de um lugar, vindo para outro e a gente junto. É assim que Jesus faz. Verdade. Deus abençoe ao Fabrício, a sua esposa, ao Rio, ao Amém. Deus, Glória a a Jesus. todos vocês. Glória a Deus. Hoje é um culto memorável, culto abençoado, culto de ação social, no qual nós ficamos um pouco tristes, sabe? Verdade. Pois aqui não é a única igreja que no culto de ação social fica dessa forma. São dois cultos na nossa igreja que fica bastante vazia. O culto de obra missionária, o culto de ação social. É a mesma coisa. Mas o importante é que Jesus está em nosso meio. Amém, Vamos Jesus. passar de novo a leitura, livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Livro de Neemias, eu vou ler para nós ganharmos tempo por causa do horário. Que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês que Quisleu, no ano 20º, estando eu estudando a fortaleza, que veio Ananias, um de meus irmãos, ele veio com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escapara e que restara do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que estão lá, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essa palavra, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Uma história bastante interessante. Eu estou um pouco gripado. Glória a Mas Deus, aleluia! não fique triste por isso. Não fique nervoso por causa disso, pois a minha voz está um pouco falhando. Mas nós viemos aqui para pregar a palavra de Deus. Amém. Deus tem nos constituído pregando a palavra dele em muitos lugares, muitas igrejas. Estive até falando com o Fabrício. E as igrejas que eu mais prego é a Igreja Assembleia de Deus em Salvador, a Igreja Desal. É a igreja que nós temos participação muito grande em pregar a palavra de Deus. Nós pregamos em bastantes igrejas, ou seja, na missão nós pregamos em muitas igrejas nessa Bahia nossa. Deus fez isso conosco. Eu quero falar um pouco sobre Neemias, sobre o seu chamado, a sua vocação, sobre o estado financeiro que Neemias vivia, sobre a posição elevada que Neemias vivia, sobre os muros que estavam decaídos e sobre as portas que estavam queimadas em fogo, sobre o culto que estava acontecendo, os cultos que estavam acontecendo em Jerusalém, sobre o estado da igreja que estava em Jerusalém, sobre o estado da igreja que estava em Babilônia. Nós queremos falar um pouco sobre a história de Neemias. Neemias, ele era um jovem que ele era descendente de judeus. Ele era judeu, mas havia nascido em Jerusalém. Neemias nunca foi em Jerusalém, nós sabemos. Neemias nunca pisou o pé em Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro em Babilônia. Neemias nasceu no meio dos caldeus. Neemias, ele teve uma posição elevada, ele tinha uma posição elevada no reino, no tempo do rei Assuero, rei Ataxerxes. Neemias foi um homem que Deus abençoou de tal forma no cativeiro, que deu a ele uma posição de copeiro. Ele ficava acima do rei, ele estava lado a lado com o rei, ele estava servindo constantemente ao rei. Antes de ele vivia, ele comia. Neemias, ele era um dos braços direitos do rei, o braço direito do rei. Neemias não só servia, não só exercia o papel do rei, de tomar o vinho antes de comer antes do rei. Neemias, ele era também conselheiro do rei. O rei buscava conselho com Neemias. Neemias orientava o rei para que criasse caminho justo, para que criasse justiça. Neemias era um homem que ensinava ao rei como servir ao povo. Neemias era um homem que ensinava ao rei como agir diante da dificuldade do povo. Neemias estava lado a lado com o rei. Neemias, ele apontou graça diante do Glória a povo. Jesus. Graça diante dos caldeus, graça diante do povo de Deus. Neemias, ele sempre teve forma elevada no reino. Neemias, ele tinha uma preocupação, porque mesmo ele não nasceu em Babilônia, ele não nasceu lá em Jerusalém, mesmo ele não vivia em Jerusalém, Neemias conhecia, ouvia falar da história de Jerusalém. Neemias sabia que ele não era judeu, que ele não era babilônico, mas que ele era judeu, que ele fazia parte da cidade de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, ele era israelita. E por isso Neemias, ele teve graça de
Amém. A igreja em Jerusalém não estava mais adorando a Deus como devia adorar. A igreja em Jerusalém não estava mais fazendo a obra de Deus como devia fazer. A igreja em Jerusalém não estava mais orando como devia orar. A igreja em Jerusalém não estava como devia buscar. A igreja em Jerusalém não estava mais fazendo a integralidade. A igreja em Jerusalém estava uma igreja bizarra, estava uma igreja passada, estava uma igreja caída, estava uma igreja destruída, estava uma igreja sem glória, estava uma igreja sem tudo, estava uma igreja sem chão, estava uma igreja sem poder, estava uma igreja sem autoridade, estava uma igreja sem Deus, estava uma igreja sem corrupção, estava orando a favor dessa igreja, o que é que recebeu a visita, uma visita e uma palavra, a igreja, a vida de Jerusalém, e a vida de Neemias. Quando chegaram os irmãos de Neemias, Neemias chega para eles, como é que está Jerusalém? Glória a Jesus. Glória a Deus. O homem que não nasceu, poderia ficar na dele, rico, um homem de uma posição elevada no reino dos caldeus, um homem que não tinha falta de nada, Glória a Deus. hoje até a sua Aleluia. vida espiritual era próspera, a sua vida financeira também era próspera. Ele servia o homem mais poderoso da terra. Ele era o braço direito do homem mais poderoso da terra. Mas ele estava preocupado com a igreja em Jerusalém. E quando Anani disse para ele, olha, os restantes que não foram levados para o cativeiro, eu vou chegar no culto de ação social. O restante que não foram levados para o cativeiro estão lá em grande miséria e opróbrio. E os muros que protegem a cidade estão caídos, estão derribados. E as portas, aonde os juízes julgavam, estão queimadas por intermédio de fogo. Quando Neemias ouviu aquilo, ele disse, meu Deus, tudo isso a igreja está assim. O povo em Jerusalém já está dessa forma. Neemias se assentou. E no assentar de Neemias, porque quando nós se assentamos, é para nós planejarmos, meditarmos, pedirmos direção a Deus, pedimos orientação a Deus, para que possamos fazer, para que sabemos de fazer. E ele se assenta, e ele começa a chorar. Neemias começa a lamentar. Mas Neemias não só ficou nisso, Neemias disse, eu preciso agora orar. Eu preciso agora buscar a Deus, porque a situação está difícil. E só Deus pode mudar aquela situação. E a Bíblia diz que Neemias